No programa de hoje vamos falar sobre a importância da saúde mental de quem lidera. Falaremos também sobre o que caracteriza o assédio moral dentro de uma empresa. Uma entrevista imperdível para quem quer saber mais sobre direito internacional e cidadania. Tem empreendedorismo feminino e muita informação de qualidade para você. É agora no Viver e Empreender. Olá, eu sou Estela Jordi e este é o Viver e Empreender TV. Aqui nós falamos sobre negócios, inovação, tecnologia, mentalidade, direito, saúde, beleza e, claro, empreendedorismo. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a importância da saúde mental nos negócios e em todas as áreas da vida. Sobre isso, eu conversei com o médico especialista em psiquiatria, o Dr. Ciro Jorge. Médico que tem a humanização da psiquiatria no Brasil como principal propósito de vida. Natural de Monte Santo de Minas, uma cidade de 20 mil habitantes no sul de Minas Gerais, o Dr. Ciro Jorge especializou-se em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. Atualmente, cursa pós-graduação focada em infância e adolescência. A paixão pela especialidade surgiu no segundo ano de faculdade, depois de uma crise de pânico. Quando eu iniciei a medicina, eu entrei com a intenção de fazer pediatria ou geriatria, até por desconhecer a questão da psiquiatria. Mas no meu segundo ano eu acabei tendo um episódio de síndrome do pânico, precisei fazer tratamento e com isso eu conheci a psiquiatria, né? E passei a ver o quanto que era uma área que precisava de um suporte emocional, de um cuidado maior. E tive resistência de amigos, familiares e até uma resistência muito grande minha em tratar. E depois, quando eu vi, quando eu fui no internato, que são os 2 últimos anos de medicina, e que eu participei do CAPS, pelo internato, eu pude ver que de fato essa resistência existe muito e que precisava de um acolhimento, uma humanização muito grande. Segundo o médico, o acolhimento é o melhor caminho para um tratamento humanizado. Quando você acolhe o paciente, quando você mostra empatia pelo que ele está sofrendo, empatia pelo transtorno dele, você já consegue criar um vínculo efetivo e dessa forma tratar de forma humanizada, que é o que a gente não tinha e que por não ter, criou-se o preconceito que a gente traz até hoje, que dificulta muito ainda nessa relação médico-paciente, nesse vínculo, por conta da resistência que os pacientes ainda têm, por conta do histórico da psiquiatria. E a maioria dos pacientes que já buscaram a psiquiatria em algum momento, não dão continuidade ao tratamento, muitas das vezes por não criar o vínculo, por não ter segurança no profissional. Esse paciente psiquiátrico, ele já tem muita desconfiança por conta do que ele já passou durante os anos, por não ter encontrado um profissional que ele pudesse criar um vínculo e dar continuidade no tratamento. Então, de exemplos de acolhimento, o que eu posso falar de forma geral é que quando a gente acolhe e cria esse vínculo, é o melhor jeito do paciente manter e ter sucesso no tratamento. É ele não abandonar o tratamento. E dando essa liberdade, nós estamos fazendo o que tem de mais importante, que é criando vínculo com o acolhimento e garantindo os direitos desse cidadão como a liberdade. Então, são duas situações que casam muito bem e que é a chave para o sucesso do tratamento. Minha principal mensagem, sem dúvida, é de que não fiquem sofrendo dentro de casa sozinho. Hoje a gente consegue trabalhar de forma humanizada e priorizando o paciente, priorizando as qualidades que ele tem e trazendo de volta a saúde mental e o equilíbrio, que é o que a gente mais precisa para conseguir exercer as nossas atividades diárias, que não são fáceis, mas que a gente consegue vencer. E
agora você acompanha um bate-papo esclarecedor sobre direito internacional, ao lado da nossa colunista jurídica, a doutora Maria Pessoa de Lima. Nós recebemos a advogada Roberta Fasolo, especialista em cidadania europeia, com atuação entre Brasil, Itália e Portugal. Confira. Me conta por que você decidiu entrar nessa área. Antes, bem-vinda, né? Obrigada. Tanto tempo que eu te chamei, né? Demorou para você vir para cá. É verdade. Foi um prazer estar aqui, aceitar o seu convite. Eu agradeço muito. E aí também agradeço a minha amiga também, Maria Pessoa, que fiquei muito feliz. Tá? Agora deu certo, né? Agora deu certo e vamos falar sobre direito internacional, que é um assunto que eu amo. Eu que estudo muito a área internacional na parte do jornalismo, acompanho as histórias, sei que muda governo, muda essa possibilidade de tirar a cidadania. Queria que você falasse sobre isso mais pra frente, mas antes, por que você decidiu seguir esse caminho? Então, tudo começou lá nos anos 2000, quando eu e o meu irmão resolvemos começar a conhecer um pouquinho sobre os processos de dupla nacionalidade, especificamente o processo de cidadania italiana, porque nós somos descendentes de italianos, e para conhecer um pouquinho da minha família, um pouquinho da nossa origem, a gente começou procurando, tentando localizar nossos documentos, e aí foi grandes surpresas, porque a gente começa a conhecer muitas coisas da nossa própria família que a gente nem sabia, né? E eu me apaixonei por essa área do direito internacional. Eu sei que é muito difícil atuar na área do direito internacional, inclusive eu também trabalho como advogada desportiva. Sim. As leis são diferentes, né? Os estatutos e tudo. Demanda muito estudo, muito esforço. Como é para você entrar nessa área, estar em outro mundo, em outro país, atuando? Eu sei que você tem a sua carteira da UAB de São Paulo, tem também de Portugal, tem da Itália. Sim. Tirar essa documentação demanda bastante trabalho, esforço nosso. Sim. São muitas exigências para tirar essas carteiras. Então, como é trabalhar nesse mundo, entrar nesse mundo do direito internacional, as leis dos outros países, e quais são os maiores desafios que você enfrenta para atuar nessa área? Então, realmente é verdade. Um dos maiores desafios que eu acho é com relação à legislação mesmo, porque é muito diferente, né? Então, às vezes, a gente está acostumado com o nosso país, com as nossas leis, muito embora o direito brasileiro também é baseado no direito romano, né? A doutora sabe disso, tem muitas coisas parecidas, muitas coisas também de Portugal, mas quando você pega o problema mesmo na prática, então você sempre tem que começar meio que do zero, analisar aquele caso concreto, analisar aquela legislação que cabe naquele assunto. Tem os acordos, né, internacionais, que a gente também tem muitos que já têm força de lei, você sempre tem que estar atenta a isso. Então, o maior desafio que eu vejo é a questão da legislação, mas não só isso, tem a questão também cultural, porque é muito difícil. Às vezes a gente trata com um brasileiro de uma forma, se você vai tratar com um português é de outra forma, com um italiano é de outra forma, porque tem sempre um choquezinho assim cultural. Doutora Roberta, quais são os países que estão recebendo mais brasileiros, no sentido de é mais fácil eu escolher esse país para viver? É o Canadá, a gente sabe que Estados Unidos e Itália não são os países ideais hoje. A Suíça. Suíça, quais você sugere, assim, que são mais tranquilos do ponto de vista jurídico? Bom, eu acho que a Austrália é um ótimo país. Tem vários programas que facilitam os vistos. Canadá também é um país bem interessante. A Espanha abriu também para fazer a aplicação de vistos, que eu também faço a aplicação dos vistos de trabalho, de empreendedor, Adoro a Espanha, de gente, investidor. Então, a Espanha abriu vários programas, né, para receber essas pessoas. E Portugal eu já não aconselho, porque está lotado de gente. E a Itália está com esse problema. Então, vai mudar? Eu acho que vai mudar, sim. Vai mudar, eu tenho certeza. Eu tenho esperança que sim. Eu também. Se hoje você pudesse escolher outro país para você começar a trabalhar a dupla cidadania, qual outro você escolheria hoje, além da Itália e Portugal? Eu acho que a Espanha.
A Espanha, eu também. Temos um ponto aqui. Alô, Espanha, alô, descendentes, né, de espanhóis. Estamos aqui com a doutora Roberta Fazolo, que pode te ajudar. Eu já vou atrás, hein, doutora? Já vou te procurar, que eu sei que tem uma Espanha aqui no meu sangue. Então, estou à disposição. O que eu acho interessante é a gente ressaltar dessa necessidade de fazer um planejamento antes de sair do Brasil e ir trabalhar ou empreender em outro país, para ter esse planejamento jurídico, de documentação, de passaporte, de visto de toda a família, para você chegar no outro país com essa tranquilidade. Para não bater cabeça, né, gente? Para não perder dinheiro, para não sofrer, para viver bem e poder empreender, quem sabe, em outro país. Exatamente, não é verdade? Isso mesmo. Nós fazemos assessoria para empreendedores que querem empreender em outro país, para investidores, e também fazemos o contrário, de lá para cá. Quem quer empreender no Brasil, trabalhar no Brasil. Então, atenção, estrangeiros que estão assistindo ao Viver e Empreender. A gente sabe que tem vários estrangeiros aqui no Brasil que estão assistindo o nosso programa, que nos acompanham nas redes sociais. Doutora Roberta está aqui à disposição. Espero que você volte muitas vezes para a gente bater papo, trocar informações, dar risada. Será um prazer. Não, né, doutora? Aliás, a doutora Maria aqui falou pouco, porque olha, ela tem tanta coisa para contar também. Gente, se eu começar a falar, eu não paro. Obrigada pela sua presença. Finalmente. Finalmente. Nem doeu, né, doutora? Tranquilo. Doutora Maria, obrigada também por estar comigo aqui no Viver e Empreender. A casa é sua, estamos juntas. Obrigada. Assistam a coluna da doutora Maria Pessoa também. Hoje eu tive o prazer e a honra em receber a doutora Roberta Fazolo, ela que é especialista em Direito Internacional, em Cidadania, e a doutora Maria Pessoa, nossa colunista, especialista em Direito Desportivo, e uma pessoa que tem muito para contar, né, doutora? Obrigada. Sim, é bastante coisa. É isso. Olá, eu sou a Maria Pessoa de Lima, advogada especialista em Direito Desportivo, colunista do Viver e Empreender TV Esporte. Hoje vamos falar sobre a relação de trabalho entre o jogador de futebol e os clubes. É normal o clube atrasar o salário do jogador de futebol? Não, isso não deve acontecer jamais. O contrato do jogador com o clube ele deve ser cumprido rigorosamente. Existem deveres e direitos entre ambas as partes. O jogador de futebol ele não pode jogar preocupado com seu salário que está atrasado. Isso reflete na sua vida em campo, na sua vida profissional, na sua vida familiar e nos seus compromissos também sociais. Ou seja, o jogador de futebol ele deve estar jogando, ele deve estar em campo, mas deve ter essa tranquilidade de saber que o seu contrato de trabalho, o seu salário vai ser pago em dia, ele vai estar ali cumprindo e honrando a sua profissão, fazendo o seu melhor dentro de campo, mas tendo as suas garantias contratuais asseguradas. O que ocorre muitas vezes é quando os times eles atrasam o salário do jogador, eles comentam nas redes sociais, começam a imprensa perguntando muito sobre essa questão. É natural o jogador falar algumas vezes e se colocar sobre a questão de não estar trabalhando de forma satisfeita com o que o clube está fazendo em atrasar o seu salário. Mas antes dele tomar qualquer atitude, ele deve procurar assessoria jurídica de um advogado especialista em direito desportivo que vai trazer todas as orientações. Muitas vezes a questão pode ser resolvida de uma forma amigável entre o clube com a intermediação do advogado e resolver a questão. Algumas vezes também é necessário que o advogado ele entre com a reclamação trabalhista para garantir o cumprimento desse contrato. Ou seja, o jogador de futebol, muitas vezes, ele depende daquele salário para pagar pensão alimentícia de filhos menores, para pagar suas despesas. Por exemplo, ele compra um apartamento ou um carro e ele deve honrar seus compromissos de pagar as suas prestações. Quando ele tem a assessoria jurídica
de um bom advogado, especialista em direito desportivo, ele está mais tranquilo, porque o advogado ele está atuando e defendendo os seus direitos naquele momento. Então, esse jogador, ele vai estar sempre amparado juridicamente. É importante que nas redes sociais, no seu trabalho, ele esteja tranquilo, ele esteja tendo essa orientação, para que ele não seja prejudicado nos seus futuros contratos com outros clubes também. Meu nome é Maria Pessoa de Lima, eu sou especialista em Direito Desportivo, colunista do Viver e Empreender TV, e até a próxima. E no próximo bloco vamos falar sobre direito do trabalho com a doutora Beatriz Bock e também sobre gestão de uma grande empresa com a nossa colunista Cláudia Lima. Fica aí que o Viver e Empreender volta já já. Viver e Empreender TV, um oferecimento Streambox. Instituto Renove. Soci Business há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. E JC Luz, cuidando de vidas. O Viver e Empreender TV está de volta e agora o assunto é assédio moral. E para falar sobre esse tema tão importante, eu chamo a nossa especialista em direito trabalhista, a doutora Beatriz Bock. Olá, sou a doutora Beatriz Bock, advogada trabalhista e consultora empresarial. Estou hoje, gente, aqui no Viver e Empreender TV para falar um pouquinho para vocês sobre assédio moral. Às vezes você é líder e nem sabe que está assediando o seu funcionário. Vamos partir do princípio. O que é um assédio moral? A gente tem que sempre pensar em 3 pontos. O primeiro é medidas repetitivas, ou seja, não basta apenas uma vez ocorrer, tem que ocorrer várias. Segundo ponto, você tem que estar praticando coisas abusivas, ou seja, piadinhas, gritando, humilhando o funcionário, cobrando em WhatsApp trabalho dele na frente de outras pessoas e também estar reclamando do próprio funcionário. Isso daí você tem que tomar muito cuidado. Então, além de humilhar, fazer práticas abusivas, você não pode constranger essa pessoa. Essa pessoa pode estar emocionalmente abalada, ela pode até ficar, né? Se ela não estiver naquele momento, ela pode até ficar emocionalmente abalada se ela receber aí um assédio moral. Mas e aí? Até que ponto que é responsabilidade da empresa nesse assédio? Às vezes, a pessoa, ela nem foi assediada. Foi uma vez ali que cobrou alguma coisa, né? Alguma meta dela. Porque, gente, vamos falar uma coisa? Todas as empresas existem metas. Isso daí você não pode dizer que isso já saiu de um respeito, só porque te cobraram uma meta. E não é sobre isso. Então, você pode sim ser cobrado de forma respeitosa. Por exemplo, vai cobrar uma meta. Você vai chegar para a pessoa, fazer um feedback com ela. Como que você vai fazer um feedback com um funcionário seu? Você não vai já chegar humilhando aquele funcionário. Fala os pontos positivos dele, depois você vem com os pontos negativos e depois você, como líder, diz como aquilo pode melhorar e ele também te ajudar aí a crescer junto dentro da empresa. Então, o assédio moral, você tem que tomar cuidado do jeito que você vai falar com esse funcionário e cobrar o serviço dele. Os líderes, talvez você não foi treinado para estar na posição que você está. Você tem que saber sim sobre gestão de pessoas. Você tem que saber como você vai lidar
com aquele funcionário e também com os funcionários de todo o setor. Então tome muito cuidado na parte de cobrança de metas, falar alto, gritar com o funcionário e uma coisa que acontece bastante, que é o quê? Os líderes, eles afastam aquele funcionário de todo ciclo dentro da empresa. Isso daí também é um assédio moral. Fique sempre de olho nas práticas que vocês estão fazendo com os seus próprios funcionários. Sou a doutora Beatriz Bock, obrigada mais uma vez, te encontro no próximo programa. O Brasil é um dos maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo, um setor que representa cerca de 2% do PIB nacional e que gerou mais de 7 milhões de oportunidades nos últimos 2 anos. Nesse cenário, empreender na beleza é muito mais do que cuidar da estética, é investir em um mercado em constante expansão, como mostra a doutora Roselaine Ferreira. Quando eu entrei na faculdade, lembra que eu falei assim que é importante o que você fala, porque eu falei, quando eu me formar, em 2021 eu vou ter uma clínica, e foi exatamente. Em 2021 eu tive exatamente a clínica do jeito que eu tinha projetado lá atrás, quando eu tinha entrado na faculdade. Então hoje eu faço a mesma coisa. Você não precisa ter condições para ter o projeto. Você precisa, assim, eu falo, o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Determina onde você quer chegar. E sempre quando for determinar, não coloque a sua condição de hoje. Porque se você colocar a sua condição de hoje, você vai parar. Porque muitas vezes o nosso sonho está muito distante da sua real situação. Então hoje tem pessoas que eu falo assim, que minha meta é estruturar, eu quero ter mais algumas unidades minha, mas eu quero estruturar para franquear. E eu vou ter minha unidade em Dubai. Tem pessoas que falam assim, mas como? Você, pra quê? Por quê? E aí eu sempre falo, mas por que não? Pra quê? Eu falo, por que não? Sim. Se eu posso. Ah, mas como você vai fazer? Eu falo, sempre vai ter as pessoas certas. Quando realmente você quer, vai ter uma pessoa que vai te dar o caminho, que vai te ajudar, que vai sonhar seu sonho, que vai unir o seu propósito e vai ir. Então, é você projetar. Eu quero ter 200 unidades, 200 franquias. É você estruturar e saber quem vai ser esses seus franqueados. E como replicar o padrão de qualidade que você tem hoje? Então, e aí meu foco vai ser esse, treinar meus franqueados, porque não vai ser qualquer um que vai ser um franqueado meu. Não vai ser assim, eu tenho dinheiro para comprar a sua franquia, vou comprar a sua franquia, vou fazer do meu jeito. Não, eu quero estruturar. Então, futuramente, claro que alguns pacientes eu ainda vou atender, porque eu gosto de atender, e eu sei que tem pessoas que já falou para mim assim, olha, eu não abro mão de fazer meu procedimento com você. Então, eu acho um pouco injusto chegar uma hora e falar assim, não vou fazer mais. Entendeu? Você porque vai manter sua agenda. Eu vou manter minha agenda. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu vou. Mas meu foco vai ser o quê? Treinar esses franqueados, treinar a equipe desses franqueados para manter um padrão. Para quando eles chegarem em uma clínica, em uma unidade, eles não vêem a diferença. Então, excelência em infraestrutura, excelência em atendimento e excelência em resultado. Então, vai ser assim um padrão que todos vão ter que seguir para conseguir ter essa excelência, né? De realmente replicar o que é bom. Quais são os pré-requisitos para ser um franqueado? Primeiramente, tem que ser uma pessoa que tenha fé em Deus, né? Tem que ser uma pessoa assim que eu falo assim, que não pode. Você, né? Tem que ser uma pessoa que tenha muita fé, que tenha princípios. Porque assim, uma pessoa que tem fé em Deus, ela tem princípio. Então, ela é uma pessoa que ela vai pensar no próximo. Ela sempre vai colocar o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para você. Entendeu? Eu falo assim, que quando ela fere os princípios, essa pessoa não serve para estar do meu lado. Então, pessoas honestas. Você tem que ser honesto. A honestidade é um dos grandes requisitos também. Não tem como você ter uma pessoa que age de má fé, aonde ela coloca o dinheiro à frente das pessoas. Sem sabe? dúvida. Eu não gosto. Eu fico as pessoas que se vendem, que são corrompíveis, para mim não serve. Eu acho que as pessoas têm que ser leal, têm que ser fiel. Eu acho que ninguém sobe passando a perna em ninguém. Porque eu falo assim, você pode até passar a perna em mim, eu não tô vendo. Mas Deus tá. E aquilo que você planta, você colhe. Sim. Independente, se você planta boa semente, você vai colher bons frutos. Se você planta mal semente, você também vai colher. Mas é o que eu sempre falo.
quer ter certeza, né? Eu sempre falo assim, você quer ter essa certeza se você está plantando boa semente, começa a pensar que você vai começar a colher elas. E agora vamos falar sobre gestão de pessoas com uma empresária que acumula mais de 30 anos de experiência. Eu convido a nossa colunista, Cláudia Lima. Olá, eu sou Cláudia Lima, fundadora da JC Luz Corretora de Seguros, essa empresa extraordinária com lindas histórias de sucesso. E hoje eu quero falar sobre críticas, sobre erros, sobre acertos. E aí a gente vai lembrando de muitos casos, porque empreender tem um grande segredo. A gente precisa saber lidar com as críticas, precisa saber lidar com os erros, precisa ser humilde para colocar os erros na mesa, consertar imediatamente os caminhos errados, o que fez de errado, as escolhas erradas e fazer o que é certo. Precisa de humildade, você precisa reconhecer que daquele jeito não deu certo, volta atrás, que como você fez não foi legal, pede desculpa e aí você vai para o próximo nível. E sobre os acertos é uau, que coisa boa, mas sem se acomodar, porque senão você para de crescer. A gente sempre pode fazer mais e sempre pode fazer melhor. Sobre as críticas, sempre você vai viver casos. Se você fez alguma coisa boa para alguém, olha, o seu elogio, sua reputação está lá em cima. Se por um acaso você disse um não, naquele momento ali sua reputação está lá embaixo. E aí como que continua lidando com essa temperatura, com esse termômetro de que quando eu agrado, eu sou a melhor pessoa do mundo. Quando eu digo não, porque eu preciso impor limite, muitas vezes, como empreendedora, a minha reputação está lá embaixo. Como lidar com isso? Olhando para os seus frutos. Eu lembro sempre de uma história. O passarinho, ele canta. E ele sabe que isso é certo. E aí, 6 horas da manhã, o passarinho está cantando. Tem gente que passa e diz assim, nossa, que lindo. Tem gente que passa e fala, 1h da manhã, já está cantando. E tem gente que nem percebe que o passarinho está ali, o que ele está fazendo. E sabe o que o passarinho faz? Ele continua cantando. Porque ele está certo do que ele entrega. E a gente precisa estar certo disso. Quando eu fundei a empresa, em 2003, JC Luz. Cláudia, por que esse nome? Esse nome, ele foi criado porque eu pensei, vou empreender, eu não sei fazer isso. E eu falei, Jesus Cristo Luz. O nome da minha equipe era Luz. Jesus Cristo, se ele for na frente, na direção de tudo, eu serei capaz de construir coisas extraordinárias, porque tem alguém na minha frente que me garante. E esse nome nasceu e eu escutei a primeira crítica no empreendedorismo. Sabe qual foi? Esse nome não é legal. Eu acho que esse nome não é bom. JC Luz, esse nome não tem força. E olha como esse nome é poderoso e forte. E aí, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei qual é o propósito maior da minha empresa, já seria um motivo para eu voltar atrás, para eu parar, para eu repensar. E eu parei. E eu pensei. E eu falei, eu estou certa. Essa empresa vai ser um sucesso. Nós vamos escrever lindas histórias de sucesso. Então, para o mundo do empreendedorismo, é muito importante lidar com os erros, é muito importante ser humilde, é muito importante pedir desculpa, é muito importante reconhecer e refazer o que você precisa fazer. Refaz, porque você vai ter que fazer novamente aquilo que foi feito errado. Os acertos, maravilhoso, mas faça melhor. Quanto às críticas, pensa, tenha certeza do que você está fazendo, olha para os seus frutos, porque você precisa olhar para os frutos. Está dando fruto? Está no caminho certo. Não vai dar para agradar todo mundo, a gente não consegue fazer isso. Mas você consegue seguir, você consegue ficar focado no propósito maior. Lembrando o propósito maior, o da JC Luz Corretora de Seguros, é cuidar de vidas. Essa é a minha coluna por Viver e Empreender TV. Até a próxima.
E antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Eu vou repetir, @Viver e Empreender TV. Tem o QR Code aqui para você escanear também. Pega seu celular, dá uma escaneada e segue a gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo Viver e Empreender. Tchau!